assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no versículo 1, diz a palavra do Senhor: E tendo Paulo, olhando-os, o conselho diz: Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que eu estava junto dele, que o ferisse na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá a parede branca. Tu está aqui sentado para julgar-me conforme a lei ou contra a lei manda-me ferir? Aqui ali estava, disseram, injúria ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote de Deus. Paulo disse: não sabia, irmãos, que era um sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. Paulo, sabendo que uma parte era saduceu, outro era fariseu, e clamou ao conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividia, porque o saduceu dizia que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito, mas o fariseu reconhece um ao outro essas coisas. A origem de um grande clamor levantou-se aos escribas da parte dos fariseus e contendia, dizendo: nenhum mal achama este homem. Se algum espírito de um anjo falou, não lutaremos contra Deus. E havendo grande dissensão no tribunal, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer ao soldado para que tirasse do meio deles e levasse para a fortaleza. E a noite seguiu presente o Senhor. A noite seguinte apresentou-se o Senhor diante de Paulo: tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim também importa que testifique também em Roma. O mais importante desses versículos da Bíblia aqui é o 11. Olha o que diz: a noite seguinte apresentou-se o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim também importa que testifique também em Roma. Oramos a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, se encontramos na Tua presença, ó Pai, nessa noite para glorificar o Teu nome, pedir as Tuas bênçãos do céu, nessa campanha que nós estamos, ó Deus, derrubando as muralhas que nos impedem de ser abençoado por Ti, ó Deus, até mesmo que nos impede de morar no céu, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, e glorificar o nome de Jesus, porque Ele merece. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra que a prisão de Paulo, Paulo sendo apresentado ali pelos judeus, glória a Jesus, sendo, glória a Deus, julgados ali, não é verdade? E Paulo está dizendo aqui no começo do versículo, dizendo assim: e pondo Paulo o olho ao conselho, disse: homens, irmãos, até no dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com boa consciência. O que Paulo estava dizendo assim: olha, desde o momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, para Deus, eu tenho vivido para Deus, com uma boa consciência. Glória a Deus, eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus. Esse é o recado que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, que o que ele estava fazendo estava dentro do projeto de Deus, dentro dos projetos de Jesus, amém? Mas como os homens judeus não acreditavam em Jesus, amém? Então, irmãos, Paulo agora estava sendo julgado ali por pregar Jesus, e por trazer a mensagem de Jesus sobre a ressurreição. Paulo trazia para o povo que o homem e a mulher um dia vai morrer, mas vão ressuscitar um dia e vai voltar à vida para alcançar a salvação, amém? Essa era muitas vezes aquilo que ele estava sendo julgado, porque ele pregava isto, porque ele queria isto, que a ressurreição era, glória a Deus, pelo jeito concedido por Deus, que a mensagem que ele pregava era uma mensagem de salvação. E a Bíblia nos mostra aqui que aqui agora, quando
Quando ele falou isso, ali, dizendo: olha, eu tenho vivido na presença de Deus, de boa consciência, o sacerdote, vamos dizer, o pastor daquela igreja, que seria o pregador daquela igreja, o que ensinava aquele povo, ele estava sendo ali julgado pelo conselho da igreja, pelo conselho dos judeus. A Bíblia nos mostra aqui que Ananias, que era o sumo sacerdote, glória a Jesus, então ele manda, que estava mais perto de Paulo ferisse Paulo na boca, mandou dar um sinal, bate na boca dele, porque ele está falando muito. Então quando agora ele bate, Paulo escutou ele mandando aquela pessoa bater. Então olha a resposta de Paulo. Então diz assim: mas o sumo sacerdote Ananias mandou que o que estava junto dele ferisse na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, ó parede branqueadas. Olha o que Paulo respondeu para ele: Deus te ferirá, ó parede branqueada. Tu está aqui sentada para julgar conforme a lei, e contra a lei você manda me ferir? Veja bem que eles estavam julgando Paulo por causa da palavra de Jesus, amém? E eles não podiam fazer isso, o que Ananias fez. O sumo sacerdote mandou fazer, que ferir Paulo, e Paulo reclamou dizendo: você é uma parede branqueada, você está aqui para julgar, a favor da lei, e contra a lei tu manda me ferir? Paulo apoiou na cara dele, dizendo assim: vocês que disse obediente à lei, mas vocês não estão obedecendo à lei, porque você mandou me ferir, e a lei não manda fazer isto, amém? Então um que estava ali perto de Paulo falou para Paulo: ó, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o maior, você está falando com o sumo sacerdote, você está falando com... Aí Paulo olhou e disse: olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote, eu não sabia, porque a palavra de Deus, Jesus, a lei manda que nós não falamos mal dos príncipes do meu povo, aleluia. Então Paulo naquele instante reconheceu, glória a Jesus, se humilhou ali. Mas irmãos, olha o que diz aqui a palavra. Então Paulo, sabendo que uma parte era saduceu e a outra parte era fariseu, e ele clamou ao conselho: irmãos, eu sou fariseu. Paulo vai dizendo assim: olha, eu sou fariseu, eu nasci, glória a Jesus, e fui criado nos pés dos fariseus. Eu também, glória a Jesus, acredito na ressurreição, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam que existia anjo, o fariseu acreditava que existia espírito, mas o saduceu não. O saduceu não acreditava que tinha ressurreição, não acreditava em anjo, não acreditava, glória a Jesus, que nem tivesse espírito, amém? Mas os fariseus acreditavam. Então olha o que ele diz aqui: e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividia, porque o saduceu dizia que não há ressurreição, e nem anjo, e nem espírito, mas o fariseu reconhece um ao outro. A origem da grande clamor levantou-se dos escribas, da parte dos fariseus, que dizendo: nenhum mal achamos a este homem, amém? Então naquele instante agora, os fariseus, eles começaram a defender Paulo, porque eles também acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjo, da mesma maneira que Paulo acreditava. Então agora houve um grande clamor, e houve dissensões, porque ali tinha muitos saduceus, glória a Deus. Então começou a ouvir um tumulto ali, e naquele instante, glória a Deus, mandou que tirasse Paulo dali, no meio deles, eles ficaram com medo de Paulo ser lixado, glória a Jesus, no meio daquela multidão. Então levou de volta Paulo para a prisão, amém? Mas olha o que diz aqui, irmãos, a palavra do Senhor no capítulo 11, olha o que ele disse: e à noite seguinte apresentou-se o Senhor a Paulo. No outro dia, na noite seguinte, apresentou o Senhor a Paulo, Paulo teve uma visão do Senhor aparecendo para Paulo, olha que o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que também testifica aonde? Em Roma. Glória a Deus. Da mesma maneira que Paulo testificou de Jesus em Jerusalém,
que pregou sobre a ressurreição, que pregou sobre Jesus que é o Salvador. Agora Jesus também queria que Paulo, porque ele sabia que a prisão de Paulo ia parar em Roma, que Paulo continuasse testificando da mesma maneira lá em Roma, que Jesus é o único Salvador da humanidade e é o único que leva o homem para os céus. Amém? Mas o mais importante desta palavra, irmãos, é nós saber, lá Jesus, que muitas pessoas podem dizer, mas como? Se o Senhor apareceu para Paulo, viu Paulo naquela situação, preso, sendo julgado, por que o Senhor deixou Paulo continuar sendo julgado? Amém? Porque aqui nós vejamos que o Senhor não importou com a prisão de Paulo. Ele só falou, tem bom ânimo, como você testificou de mim em Jerusalém, eu quero que você testifique também lá em Roma. O que quer dizer, irmãos, que Cristo, Lola Jesus, o que Ele quer que você, Lola Jesus, não importa o que você vai passar, mas se você passar junto com Ele, vivendo a sua palavra, você vai ter uma grande recompensa das mãos dele. Amém? Não importa o que você está passando, porque a tua luta, a tua dificuldade como cristão, como servo do Senhor, é para preparar você, é para fazer você um dia chegar na presença de Deus. Amém? O que Paulo estava sofrendo, sendo muitas vezes chicoteado por causa do Evangelho de Cristo, mas Cristo não ligava por aquilo que Paulo estava passando, porque o sofrimento de Paulo, o que Paulo passava, Jesus não importava. Agora, o que importa é quando Paulo chegou no reino do céu, porque eu sei que o galardão dele é muito grande na presença de Deus. Amém? O que você passa aqui, glória a Deus, o Senhor não quer saber. Ele quer que você vence as dificuldades, a luta, os problemas, para você ser um vitorioso. Então existia uma barreira muito grande, glória a Jesus, no final da vida de Paulo, porque aqui Paulo já estava velho, né? Ele já estava avançado de idades, ele já estava chegando no final da sua carreira. Glória a Deus. Quando ele foi preso aqui, glória a Jesus, né? ia ser levado para Roma. Então veja bem aqui que o Senhor disse, Paulo, tem bom ânimo. E hoje ele diga para você também a mesma coisa, tem bom ânimo, testifica de Cristo, porque a tua vitória não é aqui nesse mundo, mas a tua vitória é no céu quando você chegar lá. Amém? Glória a Deus. O que ele quer dizer para você, irmãos, que você pode passar o que você passar nessa terra, mas não é para comparar o que Deus tem no futuro para você. Deus pensa no teu futuro, não na terra, porque a terra não adianta, a terra ela vai se terminar. Tudo que você fazer aqui, ele vai se acabar. O teu tesouro que você juntar aqui, ele vai ficar aí. Você vai morrer, não vai levar nada. Amém? Você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, morreu, acabou. Você pode andar bem vestido, você pode ser um mendigo, não importa, morreu, acabou igual. Glória a Jesus. Mas o que você fazer para a eternidade, isso vai viver para toda a eternidade. O tesouro que você juntar no reino dos céus, esse tesouro vai ser para toda a eternidade, porque ele vai ser entregue para você o dia que você chega lá, no reino dos céus. Quando Jesus dizer para você, fosse fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei. Amém? Essa é a palavra importante que nós temos que ouvir aquele dia. Fosse fiel no poucos, mas no muito eu vou te colocar. Entre no gozo do teu Senhor. Amém? Mas eu digo para você, irmãos, dificuldade nós vamos enfrentar sim. E muitas vezes tem crente que quer ser crente, não quer ter problema. Eu aceitei Jesus para não ter problema. Então, glória a Jesus, né? Não adianta, porque ele vai ter problemas. Por quê? Em primeiro lugar, quando ele aceitou Jesus, que ele entregou a sua vida para Cristo, ele tem inimigos. Glória a Jesus, que quando ele estava lá no mundo, eram seus aliados. Mas no momento que ele entregou a sua vida para Cristo, aquele que era seu aliado, que se disse aliado, porque Satanás não é aliado de ninguém, glória a Jesus, faz todo mundo sofrer igual, amém? Ele vai lutar contra você, todos os dias, como ele estava lutando contra Paulo aqui, né? Esse povo, esses irmãos que estavam lutando contra Paulo aqui, esses fariseus e saduceus, que seriam homens
Eles não estavam lutando deles mesmos, não, mas o inimigo estava na vida de cada um deles, para lutar contra Paulo, para fazer Paulo parar de pregar a palavra de Jesus. Amém? A mesma coisa, irmão, é você, a mesma coisa somos nós, né? O Senhor vai lutar, o diabo vai lutar todos os dias para tentar você, glória a Jesus, para você não buscar o Senhor. Amém? Todos os dias o diabo vai lutar contra você. Ele vai colocar dificuldade. Muitas vezes ele vai pegar a mulher e colocar contra o marido, ou o marido contra a mulher, ou o filho, glória a Jesus, contra a própria família, nora contra a sogra, sogra contra noras, e assim vai. Essa é a missão de Satanás. Amém? Mas o Senhor disse que nesse mundo teremos aflições, mas nos céus Deus promete um lugar que é onde não tem enfermidade, não tem problema, não tem dificuldade, aonde a Bíblia diz que podemos, glória a Jesus, ser como um anjo do Senhor. Amém? Pode bater mais palmas e glorifica o nome do Senhor. Então tem muitas pessoas que ele quer ser crente, mas não quer ter dificuldade, não quer ter problemas. Não, ele achou que ele aceitou Jesus, ele tem que viver em 1000 maravilhas. Amém? Ele achou que ele aceitou Jesus porque Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele tem que viver bem. Amém? Não pode ter miséria com ele. Não, dificuldade não pode, porque ele aceitou o maior. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Amém? Eu tenho certeza que nós podemos fazer o que quiser, fazer o que for, irmão. Nós nunca vamos chegar como Paulo foi. Amém? Não vai. Paulo foi um dos maiores apóstolos de Cristo. Se você olhar para a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, foi o homem que mais ensinou a doutrina de Cristo, que mais trouxe santificação. Amém? Por que o diabo não gosta de Paulo? Porque, irmãos, que quando você vem falar de um anticristo, né, como tem muito de hoje por aí, eles não querem que fale de Paulo, que fala que Paulo não aceita. Tem muitas pessoas que não aceitam as mensagens de Paulo, né? Por quê? Porque as mensagens de Paulo sempre ela traz santificação e santidade para a pessoa morar nos céus. Amém? Paulo é aquele que trouxe Jesus direto do coração de Cristo. Amém? Porque Jesus falava com Paulo, porque você viu aqui que Jesus falava com Paulo, porque ele diz que o Senhor apareceu para Paulo, falou com Paulo. Então Paulo tinha essa autoridade, Paulo tinha essa intimidade com Cristo, com Deus, que o próprio Jesus chegava e conversava com ele. Não era agora Jesus ter, não, ele teve uma visão, ele teve um sonho. Não, o Senhor falava com Paulo. Amém? Por isso que muitas vezes Paulo disse: eu aprendi aquilo que eu aprendi do Senhor, eu ensino aquilo que eu aprendi do Senhor. Amém? Por quê? Porque muitas vezes o próprio Senhor conversava com Paulo, ensinava Paulo da maneira que o homem, que a mulher tem que se preparar para morar nos céus. Amém? Então veja bem aqui, irmãos, que Paulo, sendo um grande apóstolo, né? Muitas pessoas podem dizer: mas é demais, né? Por que Jesus não livrou Paulo? Amém? Se você olhar na Bíblia, irmãos, nenhum dos seus apóstolos se escapou do sofrimento. Nenhum dos apóstolos escapou dos sofrimentos, né? Jesus escolheu 12 apóstolos, glória a Jesus, e no final Judas Iscariote, o traidor, ele foi descartado. Mas, glória a Jesus, né? Depois eu creio que o apóstolo Paulo foi colocado novamente para fazer parte dos 12 apóstolos. Se você olhar os 12 apóstolos, glória a Jesus, todos, né? O único que não morreu matados, mas viveu uma vida de sofrimento, foi João, que escreveu o Apocalipse. Paulo foi, glória a Jesus, morto, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo, e todos, né? Uns foram decapitados. Você não vê nenhum apóstolo, glória a Jesus, né, que no final das suas vidas ele terminou bem. Amém? O único que a Bíblia mostra que morreu de idade, glória a Jesus, foi João, o que escreveu o livro de Apocalipse. Amém? Foi João, para cumprir uma profecia de Jesus, né? João foi o único que não morreu, glória a Jesus, assassinado, mas morreu de velho. Mas quantas vezes tentaram matar João, jogaram João, glória a Jesus, diz que dentro de um caldeirão de azeite fervendo,
não conseguiram matar, levaram para a ilha de Patmos, fizeram trabalhar como escravo na ilha de Patmos. Ali o Senhor revelou o livro de Apocalipse para ele, glória a Deus, trazendo a mensagem final para nós, da maneira que o homem e que a mulher tem que preparar para morar no céu com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu digo para você, irmãos, o que o Senhor quer é o que você sofra, mas sofra pelo Evangelho. Se sofra tudo que você sofrer aqui neste mundo pelo Evangelho, você vai ser recompensado. Amém? Vai ser recompensado. O Senhor não vai interferir no seu sofrimento. Não. O que você tiver de passar, você vai passar. Mas lembre, a vitória vai ser grande na tua vida. Amém? Eu vejo muitos crentes dizendo assim: eu vou largar de ser crente porque a luta é grande. Glória a Jesus. Muitas vezes porque alguém falou mal dele, né? Porque alguém olhou de olho feio nele, porque alguém não saudou ele na igreja. Eu não vou mais naquela igreja porque aqueles irmãos lá não me saudam, olham diferente para mim, fica tudo me olhando dos pés cabeças, não vou mais lá. Glória a Jesus, né? O outro, eu não vou mais naquela igreja porque a luta que eu estou passando não está adiantando nada. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, irmãos, que a nossa vitória vai ser depois do dia do arrebatamento, depois da nossa morte. Você vai ver a grandeza de Deus. Amém? O dia que você fechar o teu olho, o dia que nós, Jesus, que o médico dizer que você morreu, dá o teu atestado de óbitos, né? Aí você vai ver, valeu a pena sofrer por causa do Evangelho de Jesus. Valeu a pena passar angústia, passar luta, passar tribulação. Valeu a pena, muitas vezes, você xingado, caluniado pelos outros, mas vivido na verdade de Cristo, valeu a pena, porque o Senhor naquele dia vai estar te esperando de braços abertos. Amém? Aqui, se nós olharmos aqui o que aconteceu aqui, você pode dizer: mas Cristo é tão egoísta, que Paulo presos, né? Jesus diz que todo o poder do céu e da terra foi entregue na mão dele. Então por que ele não salvou Paulo? Não, ele não salvou, ele só foi lá e disse: Paulo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, quero que você testifique de mim, como você testificou em Jerusalém. Continua falando de mim, porque a tua vitória vai ser grande. Essa, irmão, glória a Jesus, a nossa vitória aqui nesse mundo, glória a Jesus, é continuar firme na presença de Deus. Mas a verdadeira vitória está quando nós chegar no reino dos céus. Amém? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus dizendo assim: olha, chora com aqueles que choram, né? Converta seu riso em pranto ou em tristezas. É isto que o Senhor quer. Você não manda, irmão, que Jesus não vem falando nem para você assim: não, fica alegre, fica feliz, né? Levanta tua cabeça, anda dando risadas. Você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver dizer assim: olha, se você vai numa festa, vai num velório, né? Você vai ver isso falando. Se você quer ir numa festa, se tem um velório, vai no velório. Larga de ir na festa, vai no velório. Você vai ver para onde todo mundo vai, porque na festa você vai talvez pecar, né? Olhar para os outros, cobiçar, mas no velório você vai ter temor. Quando o crente vai no velório, irmão, ele volta quase convertido. Quando os crentes vão no velório, ele volta pedindo perdão a Deus. Diz: não, tem que pedir perdão a Deus, porque olha, mesmo que essa pessoa foi eu, qualquer hora eu vou. Mas ele passa 2, 3 dias, ele esquece. Glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ir no velório, onde tem pessoas mortos, porque ali nós estamos vendo para onde nós também nós vamos. O mesmo lugar, glória a Jesus, dentro do caixão, talvez no mesmo lugar que aquela pessoa vai, não é verdade? Porque talvez aquela pessoa seguir um destino diferente, glória a Jesus, né? Mas dentro do caixão todo mundo vai, amém? Ou a não ser que Jesus venha e rebata-se, glória a Deus, senão todo mundo vai, glória a Jesus, para baixo da terra. É isso que Jesus quis mostrar, glória a Deus, que neste mundo não importa, mas o que importa é na eternidade. Então o que você luta, a luta que você passa, o que você passar, amém? Você tem que passar de cabeça levantada, erguidas,
porque só assim você vai ver vitórias. Agora, se o inimigo começar a bater e você baixar a cabeça, ele vai continuar batendo. Amém? O diabo só pode não atingir a nossa vida por nós mesmos. Nós abrimos brecha e o diabo acha essa brecha, glória a Jesus, e começa a bater ali. Amém? O diabo sabe tudo que você faz, o que você fala, glória a Jesus. Mas quando você está na presença de Deus, orando em pensamento a Deus, o diabo não sabe. Amém? Quando você está falando com Deus em pensamento, no teu trabalho, andando na rua em pensamento ligado com Deus, o diabo não sabe. O diabo sabe se você falar ou pensamento que foi enviado por Satanás. Mas quando você está ligado a tua mente com Cristo, pensamento em Deus, orando em pensamentos, amém? O inimigo não sabe, porque você está falando com Deus. Pode bater mais palmas, eu glorifico o nome de Jesus. Então Paulo estava sendo julgado porque pregava sobre a ressurreição, que um dia o homem e a mulher vão ressuscitar. Glória a Deus. Um dia o homem e a mulher vai ressuscitar. Um dia, irmãos, se você morrer antes da volta de Jesus na nuvem de glória, você vai ressuscitar. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Amém? Agora, eu tenho que fazer algo para isso acontecer. Não é Jesus que vai te ressuscitar, não. Eu tenho que fazer algo para isso acontecer. Amém? Cristo só vai tocar a trombeta e se o teu espírito, se a tua alma estiver no lugar, glória a Jesus, aonde está Cristo, né? Então ela vai receber a ordem, volta para o corpo. Então aí ele vai voltar. Mas se estiver num lugar que não está Cristo, não tem ressurreição, né? A primeira ressurreição não é para esse tipo de pessoas. Mas se a tua alma estiver aonde está, glória a Jesus, a alma de Lázaro, né? Aquele mendigo que Jesus falou, é no seio de Abraão, no paraíso, glória a Jesus. Quando Cristo disser, volta o corpo para a ressurreição, então a alma vai voltar para o corpo e vai ressuscitar. Amém? Glória a Jesus. Então esta é a palavra de Deus nessa noite, porque Deus, Ele quer, glória a Jesus, que nós, né, sejamos firmes na sua presença. E para que a ressurreição, irmão? Para que o homem vai ter que ressuscitar? Né? Para quê? Se o homem, quando ele morre, ele já sai no corpo, só que é um corpo invisível. Por que o homem vai ter que voltar à ressurreição? Glória a Jesus, porque o homem, a mulher vai voltar à ressurreição, porque vai continuar vivendo na terra. Amém? Vai continuar vivendo na terra. Glória a Deus. Não no momento da ressurreição, que ele já vai ficar na terra, não. Ele vai ressuscitar, glória a Jesus. Vai ter um período no reino do céu, sim, que a Bíblia nos mostra, com Cristo. A boda do Cordeiro, quando a terra passar a ser purificada, né? Aonde não ficar raiz nem ramos, tudo será queimados, a terra vai tornar-se um paraíso de voltas. E o homem, a mulher precisa do corpo para voltar para a terra. Glória a Jesus, porque Deus fez o jardim do Éden para o homem e para a mulher viver, e Deus vai confirmar isto. Glória a Jesus, vai concretizar isto da maneira que Deus fez. Deus vai fazer. O homem e a mulher vai viver de volta na terra num paraíso. Glória a Jesus, da maneira que Deus projetou. Amém? Que Deus abençoe todo e as palmas do nome de Jesus. Fique de pé. Oramos a Deus. Vamos pedir que o Senhor nessa noite venha nos abençoar. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento, ó Pai, nós encontramos aqui, ó Deus, das Tuas presenças. Sim, ó Deus, da Tua presença estamos, ó Pai, para louvar e agradecer a Ti, glorificar o Teu nome, sentir a Tua presença, ó Pai. Abençoa meus irmãos nessa noite, mais um dia nessa campanha, queda das muralhas, aonde o Senhor colocará as muralhas por terra, em nome de Jesus. Revela pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor.